Leitura do Código Penal. Antes, vamos apenas fazer uma breve explicação sobre o PDF que a gente vai ler. Ele tem algumas cores que destacam algumas palavras. Por exemplo, cor azul vai estar a palavra-chave do artigo, do parágrafo ali, a palavra que resume toda aquela ideia central. Vai ter algumas palavras negritas que vão complementar a ideia central de azul. Tem algumas palavras vermelhas, que são aquelas palavras usadas como pegadinha pelas bancas de concurso, e algumas palavras em verde, que vão fazer referência a outros pontos da lei, ou até mesmo de outra lei diferente dessa. A gente dá uma dica aqui, para cada questão que você faz, está marcando a sua lei, a gente chama de artigo 5 estrelas, são artigos que caem muito em concurso, e anotação, que é uma parte em branco do lado da legislação, para você estar fazendo anotações, beleza? Agora vamos partir para nossa leitura. Parte geral. Título 1 da aplicação da lei penal. Anterioridade da lei. Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia cominação legal. Lei penal no tempo. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Lei excepcional ou lei temporária. Artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinam, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Tempo do crime. Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que o outro seja o momento do resultado. Territorialidade. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenção, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro ou onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Lugar do crime. Artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Extraterritorialidade. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 1. Os crimes. A linha A. Contra a vida ou a liberdade do presidente da República. A linha B, contra o patrimônio ou a fé pública da União, Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. A linha C, contra a administração pública por quem está a seu serviço. A linha D, de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Inciso 2. Os crimes. A linha A, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. A linha B, praticados por brasileiro. A linha C, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende de concurso das seguintes condições. A linha A, entrar o agente no território nacional. A linha B, ser o fato punível também no país em que foi praticado. A linha C, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. A linha D, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. A linha E, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. A linha A, não foi pedida ou foi negada a extradição. A linha B, houve requisição do ministro da Justiça. Pena cumprida no estrangeiro. Artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas
ou nela é computada quando idênticas. Eficácia da sentença estrangeira. Artigo 9º. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para: inciso 1. Obrigar o condenado à reparação do dano, à restituição e a outros efeitos civis. Inciso 2. Sujeitá-lo à medida de segurança. Parágrafo único. A homologação depende: alínea A. Para efeitos previstos no inciso 1, de pedido da parte interessada. Alínea B. Para outros efeitos, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença ou na falta de tratado de requisição do Ministro da Justiça. Contagem de prazo. Artigo 10. O dia do começo inclui-se no cúmputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Frações não computáveis da pena. Artigo 11. Despesa-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos as frações de dias e na pena de multa as frações de cruzeiro. Legislação especial. Artigo 12. As regras gerais do Código Penal aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial se elas não dispuser de modo diverso.